Pessoal, vamos lá, vamos começar, que a gente já devemos estar no ar já. Eu queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos que nos acompanham aí pelo Zoom, pelo YouTube, pelo Notícias Agrícolas. E a gente está aqui hoje para dar uma olhada, para bater um papo no desempenho do setor de fusões e aquisições, trazer alguns conceitos para mais próximo da nossa realidade, tentar desmistificar algumas coisas e falar um pouco sobre as perspectivas desse nosso setor, né? Para isso, eu tenho aqui como convidados hoje um time de peso, de profissionais que estão aí na linha de frente desse dia a dia de fusões e aquisições e que fazem esse setor, de fato, acontecer, né? Eu queria sugerir, para a gente começar, assim, que cada um de vocês se apresentasse rapidamente, uns 30 segundos aí, como a gente comentou, falasse um pouco de si e de suas empresas. E eu queria começar, então, pela Patrícia Barbosa, do Horizonte Capital. E, de antemão, eu vou dizer que o tema da nossa live, Horizontes para Fusões e Aquisições, não tem nada, não foi nada proposital, porque senão os outros convidados vão ficar enciumados aqui. Tá, Patrícia? Então, por favor. Não, perfeito. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao Alexandre e à M Prado pelo convite de participar desse evento hoje. Boa tarde aí, Daniel, Bruno e Sandro. Bom, contando rapidamente da minha experiência profissional, eu fiz carreira na Deloitte em consultoria empresarial, trabalhando a maior parte do meu tempo com fusões e aquisições, mas um pouco aí diferente do Daniel, eu trabalhei especificamente com integrações pós-aquisição. E o Horizonte Capital, ele surge em 2019, depois que eu e meu sócio Lucas, depois de ter participado ali do MBA de INSEAD, de ter ficado um ano fora, a gente decidiu, como próximos passos de carreira, empreender, mas empreender de um formato diferente, ao invés de começar algo do zero, dar continuidade. Então, o Horizonte Capital, ele é um fundo de busca com o objetivo de identificar e adquirir uma única empresa aqui no Brasil, uma aquisição de 100%. Eu e o Lucas somos os cofundadores e cogestores, e a gente tem um grupo de investidores internacionais muito interessado em fazer uma nova aquisição aqui no Brasil. Então, rapidamente e resumidamente, Alexandre, esse é um pouquinho de nós. Tá ótimo, Patrícia. Obrigado, seja muito bem-vinda. Prazer contar contigo aqui. E agora que a Patrícia, nossa única dama, se apresentou, eu queria sugerir aqui que o restante dos cavaleiros se apresentassem. Vamos começar um exercício simples aqui, ó, como a gente está aqui hoje para pensar um pouco fora da caixa, eu queria sugerir uma apresentação em ordem alfabética de ponta cabeça, reversa aqui. Eu queria começar pelo Sandro Cupelo, CFO da Casa do Adubo, que é uma das investidas do Axon Group. Sandro, seja bem-vindo. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Alexandre. Obrigado, pessoal da M Prado, pelo convite. Um prazer estar conversando aqui. Patrícia, Daniel, Bruno também. Prazer estar batendo esse papo aqui hoje. Então, assim, falando um pouco da minha experiência, eu comecei na área de consultoria, fiz aí a maior parte da minha carreira trabalhando numa asset global. No final, já estava mais envolvido com a parte de M&A, em fundo de private equity. E aí, realmente, atualmente, eu estou na parte de portfolio management, como diretor financeiro / CFO investida do Axon. Eu estou nessa posição, vai fazer 2 anos, e eu vim justamente como parte do processo da própria transação. Trabalhava no Axon, aquela coisa tradicional, geralmente o fundo ele tem o interesse de indicar o diretor financeiro, e assim foi feito, e por isso que eu fui para lá. Falando um pouco do grupo Casa do Adubo, é um grupo já com mais de 83 anos, o que dentro do setor de distribuição é bem raro de encontrar. A gente está aí hoje com 25 lojas abertas, até o final do ano a meta é chegar a 30, o nosso plano de negócio é chegar aí a 40,
E a gente tem um negócio de distribuição, né, focado no produtor, né, rural, e tem um negócio também de redistribuição, que é a Casal. E, fora isso, a gente tem outras equipes que a gente fala que são equipes focadas em culturas específicas, como floresta, cana e por aí vai. Então, ao todo, são 43 equipes e 800 pessoas que compõem aí o nosso time, né? Ótimo, Sandro. Obrigado, obrigado. Seja bem-vindo também para o nosso painel aqui. Queria dar sequência com o Daniel Rivera, sócio fundador do Elite Capital. Muito Bem-vindo, bem. Daniel. Boa tarde a todos. Obrigado, Alexandre. Quero agradecer muito aí pelo convite para participar da live aqui. M. Prado também, muito obrigado. Eu também cumprimento aí os colegas, né, o Sandro, enfim, Patrícia e o nosso amigo Bruno. Acho que a discussão hoje vai ser muito interessante sobre M&A. Eu comecei minha carreira em consultoria de gestão e depois, né, fui enveredando para a área de fusões e aquisições. Sou economista, tenho 2 pós-graduações, uma na Fundação Getúlio Vargas, em Finanças Corporativas, e uma na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Gestão Estratégica da Informação. Trabalhei na Petrobras, com fusões e aquisições, era responsável pelos modelos de valuation das empresas petroquímicas nas quais a Petrobras detinha participação, através da Petroquisa. Participei da consolidação do mercado petroquímico na ocasião, ali em 2007, 2006, 2007, 2008. E depois trabalhei na Ernst Young também, na área de fusões e aquisições da Ernst Young. Fundei a Elite Capital em 2014, muito focado realmente em finanças e transações corporativas. Além dos serviços de fusões e aquisições, né, de finanças, nós também temos distribuição, nós comercializamos, distribuímos no Brasil 2 softwares específicos para mercado financeiro e fusões e aquisições. É uma plataforma de gestão de projetos de fusões e aquisições americana, chamada Dealroom, já ganhou vários prêmios, e um software israelense da Noga, do meu amigo Pablo, que é para fazer modelagem financeira e risco e valuation. Somos os membros no Brasil da ICFN, que é uma rede global de fusões e aquisições, de assessores, e, de novo, é uma honra estar participando aqui com vocês todos dessa discussão. Obrigado. Obrigado, Daniel. Seja muito bem-vindo. Prazer é nosso aqui. E agora eu queria apresentar o Bruno Massia. Ele é VP de Investment Banking do Bradesco BBI. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, Alexandre. Obrigado aos meus colegas, Patrícia, Sandro, Daniel também. Obrigado, Emilio. Obrigado aos participantes aqui também por estarem conosco. Pessoal, acho que a gente teve um probleminha. O Bruno, de fato, está com um probleminha técnico. Eu vou sugerir... Acabou de voltar, desculpa. Vou deixar um pouco aqui a câmera aqui para não correr o risco de cair. Isso, eu ia sugerir isso. Perfeito. Perfeito. Tá ótimo. Então, vou explicar um pouco aqui. Estou no Bradesco desde 2010. Eu atuo na cobertura atualmente de varejo de consumo, negócio, no segmento de indústrias também. Do Bradesco BBI, que é o braço de banco de investimento do Banco Bradesco, né? Nós atuamos principalmente em 3 produtos, né? Que é o produto de fusão e aquisição, produto de renda variável, né? IPOs, funds, que a gente tem visto algumas operações, inclusive recentes, Central, que varejo agora também recentemente, e também produto de renda fixa, que quando renda fixa de operações no mercado de renda fixa, que a gente envolve debêntures, CRAs, CRIs, a gente vai também para ações estruturadas, financeiras. Tá ótimo, Bruno. Obrigado. Bom, pessoal, para a gente começar, eu queria só oferecer aqui um breve
pano de fundo para o nosso debate, é o seguinte, fusões e aquisições, ou M&A, né, do inglês Mergers and Acquisitions, é uma das principais maneiras ou ferramentas através da qual as empresas respondem a mudanças no cenário econômico-financeiro. E eu queria chamar a atenção para esse detalhe. Eu acredito que é a maneira que as empresas respondem e não reagem, né? O que eu quero dizer com isso é que as respostas das empresas, né, nesse sentido, através de fusões e aquisições, é um movimento planejado, calculado, né? É, de fato, uma ferramenta muito útil para garantir, assegurar a perpetuidade ou para que a empresa consiga dar saltos de crescimento, né? E para empresas familiares, não é exagero nenhum dizer que este costuma ser o momento mais importante da vida do empresário, daquele fundador, né? Em momentos como esse que a gente está vivendo, eu acredito que os diferentes segmentos do mercado foram afetados de formas distintas, né? Se a gente pegar, por exemplo, o setor de tecnologia, né, empresas de streaming, por exemplo, né, acho que o ícone aí atual é o Zoom, né, essa ferramenta que a gente está utilizando agora, por exemplo. Elas se valorizaram, né? E de uma maneira geral, empresa de tecnologia, eu acho que a crise de fato, para essas empresas, foi sinônimo de oportunidade, né? Se a gente pegar, por exemplo, os 5 grandes ícones de tecnologia global, aí, a Alphabet, a dona da Google, a Amazon, a Apple, o Facebook e a Microsoft, né? Essas 5 empresas juntas adquiriram, só nesse ano, elas realizaram 19 aquisições, que é um volume recorde, né? Ou seja, é o ritmo de aquisição mais acelerado desde 2015 para o setor dessas grandes, né? E da mesma forma, a gente tem outros ativos que se valorizaram também, empresas de insumos e equipamentos de saúde, por exemplo, né? No setor alimentar, a questão empresas do varejo alimentar, uma vez que as famílias estão focando em consumo primário básico, é um setor que também se beneficiou com isso. Mas, infelizmente, a gente não pode dizer que isso foi regra, né? Na grande maioria dos casos, eu acho que a grande parte dos ativos sofreram uma certa perda de valor, ou ao menos uma percepção de perda de valor. Porque, por mais que o negócio em si não tenha sido afetado, como os fluxos de mercado vêm caindo, né, é natural que qualquer investidor esteja disposto a pagar menos por determinados ativos aí. No Brasil, especificamente, o ano começou muito bem, confirmando uma expectativa de 2019, de que 2020 seria um ano que ia ultrapassar em muito, né, os volumes, tanto em volume e também em termos de número de transações realizadas em comparação a 2019, o que de fato aconteceu em janeiro, né? A gente teve em janeiro 89 transações anunciadas, que em quantidade é um número 68% superior à média dos últimos 5 anos para esse mês, ou seja, a média de 53 transações. Em janeiro de 2020, a gente teve 89, né? 68% a mais. No entanto, né, a pandemia fez com que boa parte das transações fosse colocada em stand-by, né? Ou seja, a partir de fevereiro, março ali, apenas aquelas transações que estavam já no estágio mais avançado seguiram seu curso normal, mas, de uma maneira geral, os investidores tiraram um pouco um pé, todo mundo fica meio receoso, aquelas transações em estágio mais inicial recuaram, se retraíram um pouco, né? E com isso, os números do primeiro trimestre no Brasil, eles sofreram um pouco, né? Muito embora, um fato interessante, muito embora o valor transacionado no primeiro trimestre
de 2020 tem atingido 44 bilhões de reais, né? Em termos de volume transacionado, isso é um crescimento até de 17% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Mas a quantidade de transações bateu 239 negócios, o que representa 25% a menos que o mesmo período do ano passado, né? E os especialistas do setor estão percebendo que agora, a partir de maio, junho, aí, o setor começa a dar sinais de uma retomada. Então, enfim, esse é o cenário que eu estou traçando, mas eu queria, de fato, a ideia aqui é confirmar, constatar, fazer um contraponto entre esses convidados que estão aqui hoje com a gente. Eu queria começar com a pergunta assim, ó, o que vocês têm percebido em termos de mudança no apetite dos investidores para as novas aquisições, de fato, durante esse período, né, que a gente está, vamos falar, do início da pandemia para cá. Isso que eu falei reflete isso que vocês estão vivenciando nesse dia a dia? E que expectativa vocês teriam de volume de transações daqui para frente? Vocês acham que a coisa, de fato, vai retomar? Ou a gente vai ficar ainda num período de incerteza? O que vocês acham? Vamos começar pelo Sandro? O que você acha, Sandro? Bom, vamos lá, Alexandre. Vou tentar passar aqui a minha perspectiva e eu vou procurar focar um pouco a minha análise no setor agro, que é o setor que eu estou mais próximo, tá? E aí eu vou deixar os meus colegas eventualmente complementarem com a visão que eles têm aí de outros setores, tá? Tentando responder a sua pergunta, eu acho que ela, assim, tem diferentes dinâmicas, né? Quando a gente olha o setor agro, dentro do setor agro, né? O antes e o depois da porteira, ele também tem suas dinâmicas diferentes, né? Assim, no caso nosso aqui, né, é um setor muito pulverizado, né? Estima-se que há algo em torno de 5, 6 mil empresas. A vasta maioria dessas empresas muito jovens, né, fundada por empresários brasileiros, que acabam fazendo ali aquela função, né, que alguns chamam do one-man show, né? O cara é a empresa, meio que, né? Tem aquela coisa da barriga do balcão, conhece o cliente, tem um relacionamento, etc., né? Fazendo aqui, eu vou tentar fazer um breve resumo histórico, tentando estabelecer aí uma cronologia até para ficar mais concisa a minha conclusão aqui, tá? Vamos lá. 5, 7 anos atrás, começou a ter uma intensificação muito grande, né, na criação de grupos maiores, né? Isso muito catalisado pelos fundos de private equity que, né, começaram a formar parceria com distribuidores, né? Essas parcerias elas foram inicialmente muito baseadas naquela estratégia do buy and build, né? E criaram realmente aí plataformas de negócios com vantagens competitivas importantes, né? Para mencionar aqui algumas. Capacidade de diluição de custo fixo, né? Governança mais madura, capacidade de levantar crédito e por aí vai. Bom, nos últimos 2, 3 anos, eu acho que grande parte do empresariado brasileiro, de novo, no setor agrícola de distribuição de insumo, né, começou a perceber que os desafios de se manter competitivo nesse ambiente ficaram cada vez maiores, né? E aí houve uma mudança, né, de dinâmica do mercado que passou a ter assim um equilíbrio maior de interesse dos dois lados, né? Então, assim, do lado da oferta, empresários que estavam buscando parcerias, né, e do lado da demanda, esses fundos de private equity e empresas estratégicas buscando, né, operações de M&A, tá? Eu acho que com a crise, e isso falando de uma forma geral, né, e englobando inclusive outros setores da economia, né, você tem essa tendência de buscar naturalmente consolidações e transações, né? Muitas vezes isso acaba sendo catalisado, né, por situações de crédito mais restrito, empresas que às vezes têm uma exposição cambial
né, maior e ver o balanço deteriorar com a subida do dólar, né, a própria volatilidade do dólar em si, né, independente do nível dele, acaba provocando uma dificuldade de precificar a venda maior, né, do nosso lado aqui, mais uma vez, a indústria, né, os fornecedores que fabricam os insumos, né, também buscando, né, canais de distribuição mais forte, com menor risco de crédito, enfim, todos essas forças acabam direcionando para uma demanda maior de transação, né? E eu acho que isso é que a gente, né, tem realmente aqui do nosso lado observado, né? Só para concluir, eu queria não deixar de ressaltar, né, que existem realmente assim, oportunidades de negócio que são movimentos quase que naturais e ocorreriam, né, com ou sem a crise. Mas eu acho que um movimento de fusão não significa necessariamente que uma empresa, vamos lá, está fadada à falência, ou mesmo que o empresário está buscando vender um negócio porque ele está, vamos dizer assim, no desespero. Não, não é isso, né? Mas simplesmente, né, que existem partes que entendem que uma fusão ela faz sentido, ela cria sinergia, né, de custo de receita, gera valor e é algo agregador para ambas as partes, né? Então, assim, eu acho que no momento de hoje, né, aquela demanda que existia muito grande dos investidores passou a ter um equilíbrio também maior com a oferta daqueles que também buscam a parceria, tá? Interessante, bacana, Sandro. Obrigado. Tá ótimo. Patrícia, você gostaria de complementar alguma coisa nesse sentido? Claro, Alexandre. Acho que a gente pode compartilhar um pouco do que a gente tem visto em termos de investidores com perfil de empresas de search funds, né, de fundos de buscas, e principalmente investidores até internacionais. O que a gente tem percebido nos últimos meses é que, assim como você mencionou e o Sandro mencionou, não houve uma mudança no apetite, mas houve uma mudança na abordagem. Então, só para trazer um exemplo, né, assim, acho que eles continuam interessados em encontrar bons ativos e bons investimentos no Brasil, mas o cenário incerto, ele pede cautela no sentido de processos de diligência que talvez vão levar um pouco mais de tempo para poder se observar o impacto ou não da pandemia nos negócios, a necessidade de evidências para poder mostrar que um negócio é resiliente e um pouco mais de compartilhamento de riscos, dado que a incerteza é tão grande que ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Vamos ter só uma onda, vamos ter uma segunda onda, o que vai causar? Como será o impacto? Talvez a empresa não no momento, mas num segundo momento os seus clientes sofreram, e aí sim ela vai ser impactada. Então, acho que a gente percebe também, então, uma continuidade, mas uma cautela nesse momento. Talvez postergar um pouco para poder observar o que realmente aconteceu durante esse período. Tá ótimo, perfeito. Daniel, o que você tem percebido aí na fala? Oi, Alexandre. Sim. Oi. Oi, Daniel, então. Bom, Alexandre, eu quero aproveitar o ponto que você colocou da importância de entender que um processo de fusão e aquisição, né, ele é de fato um projeto e tem que ser tratado como um projeto, algo planejado, e se preparar para isso. Isso faz toda a diferença, sem dúvida, quando você tem uma abordagem ativa, de fato, estruturada, porque existe uma forma correta, digamos, de fazer o projeto, um projeto importante, né, complexo, e tratar um projeto desse como se não fosse um projeto, ou seja, como deixar isso ao acaso, né, esperando alguém bater na sua porta e lhe fazer uma proposta, pode comprometer, com certeza, esses planos que muitas vezes a gente tem. Então, eu só queria deixar isso bem pontuado, a importância de se estabelecer um processo. E pegando também um pouco aqui do gancho que o Sandro colocou, nesse sentido, de fato, o empresário brasileiro, ele é um herói, né? Faz tudo sozinho mesmo, e isso é uma verdade.
e uma necessidade, né, no Brasil, e é cultural, e assim as coisas acontecem. E aí eu acho que, de novo, vale trazer isso para esse ponto que eu estou colocando, porque um projeto de fusões e aquisições de M&A é muito complexo e ele exige um engajamento muito grande. O empresário tentar fazer isso sozinho, muitas vezes, ele acaba perdendo muito tempo nisso, não é uma negociação comum. Então, só para deixar isso aqui claro, de que estar bem assessorado faz muita diferença, né? Eu concordo, de fato, os números demonstram uma queda na atividade de fusões e aquisições, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Se você me permitir, Alexandre, eu gostaria de compartilhar, não sei se você me permitiria compartilhar um slide que eu tenho aqui, demonstrando a queda que teve no mundo e no Brasil. Acho que você teria que me dar permissão de compartilhar a tela. Veja se é fácil aí. Porque nós tivemos, no mundo inteiro, o primeiro trimestre, se você conseguir, você me avisa. Mas okay. o primeiro trimestre no mundo já teve uma queda grande de fusões e aquisições. E esse segundo trimestre fechou com uma queda de mais de 50%, tá? No número de transações anunciadas. O volume caiu bem mais, caiu cerca de 80%, tá? É interessante que no Brasil, o último relatório da Price, ela já mostra que nós terminamos o primeiro trimestre com um crescimento da ordem de 27% no número de transações. É interessante, ou seja, março terminou ainda com ritmo forte, 27% de crescimento em relação a 2019. É um fato interessante, mas provavelmente em abril e maio os últimos números já são bem piores, digamos assim, né? Okay. E você acha que o pessoal, daqui para até nesse segundo semestre, Daniel, o que você acha que a gente vai ter nesse segundo? Você acha que... Isso, então, eu acho que nesse momento caiu realmente muito o número de transações, né, por motivos óbvios, enfim, até pela dificuldade de você mensurar os impactos que isso vai ter no negócio. Mas eu acredito que sim, teremos um aumento substancial aí no número de fusões e aquisições. Tanto fusões e aquisições como instrumento de fortalecimento, né, as empresas combinando os negócios para se tornarem mais fortes e enfrentarem aí um período mais desafiador, mas também por outras razões que foram, inclusive, mencionadas aqui. Uma delas é consolidação, né? Aquelas empresas que vão sair mais fortalecidas, né, que vão sair fortalecidas dessa situação, provavelmente podem aproveitar esse momento e fazer aquisições complementares para capturar sinergias. Vale lembrar que um dos mercados que deve crescer muito novamente é o de recuperação judicial e extrajudicial, empresas em estresse financeiro, que você tem uma média de 1.500 por ano hoje no Brasil, 1.400, mas isso deve mais do que dobrar. O mercado espera sair de 1.400 para 3.000, 5.000, 7.000 em processo de recuperação judicial. Ou seja, esse ambiente de empresas em estresse financeiro também, a gente deve ver um aumento significativo do número de transações aí. Tá? Então, só lembrando que fusões e aquisições pode ser um excelente instrumento de crescimento para a companhia. Não é simplesmente uma venda, e não precisa ter uma conotação negativa, de forma alguma. Acho que muito bem pontuado pelo Sandro, inclusive. Perfeito, Daniel. Obrigado. Pessoal, isso aqui é a vida real, ao vivo e a cores. Eu acredito que o Bruno tenha tido algum problema. Se ele conseguir se reconectar, a gente continua o bate-papo com ele. Tá? Eu estou ouvindo aqui. Você está ouvindo, Bruno? Está me escutando? Não, então tá ótimo. Ouvindo, sim. No seu vídeo. Já me restabeleci. Tá ótimo. Tá bom. Eu desliguei aqui para correr o de cá. Em relação a essa expectativa, ou seja,
que você tem percebido em relação ao apetite dos investidores, a expectativa do Bradesco BBI para esse próximo período, em termos de volume de transações aí? Perfeito. Nós estamos otimistas. Obviamente que em fevereiro, né, quando iniciou a pandemia, mais aqui dentro do Brasil, e consequentemente também em março, né, com os inícios das quarentenas, esse período que a gente teve em fevereiro e março foram períodos de mais instabilidades e volatilidades no mercado. Nesses momentos de mais volatilidade, o que a gente percebe é que, de fato, a atividade dá uma cessada, né, em termos de decisões. Então, transações talvez estavam próximas de ser concluídas, talvez espera-se um tempo um pouco maior, ou um processo de diligência acaba durando um pouco maior. É natural, né, que no momento que você começa a se preocupar com caixa, né, um momento de preservação de caixa, você acaba tomando uma decisão que pode ter um impacto que fica difícil de mensurar num momento de volatilidade maior. Porém, à medida que a pandemia, né, e o Covid vai ficando um pouco mais fácil de se entender, né, com históricos que a gente acaba vendo, situações do mundo, né, como a coisa está se agindo, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Então, o que a gente tem percebido é que, de fato, fevereiro e março foi um mês um pouco mais crítico, no sentido de cautela, mas de abril adiante, a gente começou a perceber que as companhias, em primeiro lugar, né, buscando primeiro o modo de sobrevivência. Então, preservar o caixa, adotar as medidas necessárias, MP936, entre outros pedidos, né, primeiro, preservação de caixa, mas ao mesmo tempo a gente está vendo que as conversas de M&A, assim como os interesses de investidores, permanecem o mesmo. As empresas estão bem estruturadas, sólidas, o interesse vai permanecer o mesmo. Então, a gente não tem um momento que tem assim, uma potencial crise, né, no país, né, com um momento de pandemia. Agora as coisas vão ficando um pouco mais claras. A gente não vê que vai ter uma redução da atividade de M&A. Inclusive, a gente está otimista, a gente está vendo que o interesse de fora para o Brasil, com a valorização continua alto. As empresas agora buscando consolidação. Ok. Acho que o Bruno, de fato, está com alguma dificuldade lá, mas vamos dar sequência aqui, pessoal. Instável, né? Deve estar muito instável voltou aqui, mas basicamente era isso mesmo que eu tinha para falar. Acho que a gente está otimista e está prevendo aí sim uma volta, né, uma retomada das atividades que a gente não acredita que vai ficar ali conforme o mês de abril e fevereiro e março. Perfeito. Tá ótimo, Bruno. Obrigado. Alexandre, eu só queria lembrar também aos participantes aqui da nossa live que fiquem à vontade para fazer perguntas, enfim, para que a gente possa, ao longo da live também, dentro do possível, ou mais para o final, a gente poder responder também algumas perguntas aí de vocês. Se identificando, é claro, né, para facilitar, porque se a gente não conseguir responder agora, depois a gente conversa e fala pessoalmente. Daniel. Obrigado. Patrícia, o Daniel comentou a questão do estilo de negócios que devem das operações que devem acontecer daqui para frente. Ele mencionou, por exemplo, as operações com os chamados distressed assets, né, daqueles ativos desvalorizados. Além desse tipo de operação, você consegue antever uma tendência de tipo, de fato, combinação de negócios menores? Que estilo de operação você acredita que deve ser mais comum ao longo desse próximo período aí, desse próximo semestre? Vamos lá, Alexandre, posso comentar um pouquinho, sim, né? Além do que o Daniel mencionou dos ativos aí, empresas que vão passar por situações de recuperação, como o Sandro muito bem pontuou, né? As empresas saudáveis e que já estavam em um processo de fusão e aquisição continuarão ali sendo bons ativos para um processo, né? No nosso caso, por exemplo, que não olhamos empresas em situação de recuperação, mas olhamos, sim, empresas resilientes, né? Mesmo em período de crise, elas vão continuar acontecendo e vão continuar sendo bons candidatos, né? Fundos, principalmente search funds, a gente tem um perfil específico, né? Apesar de aparecerem boas oportunidades ali dentro do setor de recuperação, a gente vai continuar olhando para essas empresas aí
que, mesmo durante um período de crise, se mostraram resilientes e com um bom produto ou com um bom serviço, né? Acho que a gente não vai ver diminuição nesse sentido. Acho que os investidores eles vão continuar com apetite para investir nessas empresas que se mostrarem resilientes. E um ponto que a gente tem discutido bastante com os nossos investidores, e eles observaram isso na crise de 2008, é que determinados donos que estavam ali à frente de empresas e que estavam, principalmente aqui no Brasil, que a gente teve uma série de crises aí seguindo, né, ano após ano. Em 2020 era um ano de expectativa de um ano muito bom. De repente, proprietários estavam falando, não, agora vai. De repente vão pensar, poxa, não vai, cansei, quero vender e acho que não quero esperar passar mais uma crise. Então, e eles mencionaram que em 2008, durante a crise financeira, eles observaram muito isso. Donos que não estavam considerando vender antes da crise, mas durante a crise repensaram e falaram, quero vender meu ativo, mesmo sendo um ativo bom. E aí pode ser uma questão de momento, por exemplo, no nosso caso, né, que a gente busca muito uma motivação de problemas de sucessão. Então, alguém ali que quer, de repente, sair do negócio, mas que não tem uma segunda geração ou a segunda geração não estava interessada, pensa e fala assim, poxa, eu ia esperar um pouco mais para poder vender minha empresa, mas acho que o momento eu vou vender mesmo com a crise que a gente está vendo aí. É um pouquinho do que a gente está vendo. Tá ótimo. Perfeito, Patrícia. Obrigado. Sandro, isso já foi comentado aqui, acho que pela Patrícia e pelo Daniel também. É comum e até curioso que o assunto de M&A ainda tem uma certa conotação negativa, né? Ou seja, vamos falar um português claro aqui. Se uma empresa cogita se associar a um parceiro de capital, comentários do tipo, nossa, o patrão está quebrando, a empresa já era, e sendo que, na realidade, aquilo que eu comentei, é uma resposta, é um movimento calculado, planejado. A empresa está se associando a um parceiro, né? Isso como parte de um planejamento sucessório, de um plano de expansão para viabilizar, enfim, crescimento, para dar saltos de crescimento, ganhar economia de escala, né? Atingir novos mercados geográficos com mais agilidade, incorporar ao portfólio novos produtos ou serviços, né? Então, assim, Sandro, como é que você enxerga, de uma maneira geral, como é que uma empresa pode se beneficiar de um processo de M&A? Eu vou pegar até um gancho, Alexandre, vou chegar especificamente na sua pergunta, mas vou pegar aqui um pouco o gancho até do último comentário da Patrícia, né? É claro que, assim, quando a gente faz uma discussão, né, de M&A, que é uma discussão, às vezes, tão ampla, né, sem ter nenhum tipo de definição de setor, né, ou de tipo de transação, né, se é um M&A de distress ou se é, né, enfim, outro tipo de growth, enfim, tem vários tipos, né? E quando a gente fala, né, eu entendo perfeitamente, né, que às vezes você precisa estabelecer médias, tá certo? E estabelecer números absolutos, mas acaba naturalmente tornando a discussão um pouco, vamos dizer assim, desafiadora, né? Falando aqui até do lado, vamos lá, de distribuição do setor agrícola, tá? Pessoalmente, eu acho que, assim, é claro que é um setor super resiliente, né? Todo mundo está acompanhando, né? Está super na moda, né? Essa questão toda agrícola, e às vezes até quem está, vamos dizer assim, no setor, a gente costuma brincar que fica até um pouco sem graça, se sentindo mal de ver, né, o país numa situação difícil e na verdade, você olhando para a própria operação e vendo que você está crescendo 2 dígitos, né, no same-store sale. Então, assim, existe realmente esse desafio, né, de tentar falar de uma forma genérica situações que, às vezes, são muito específicas. Eu acho que na tua pergunta também acontece a mesma coisa, né? Vai realmente depender, né, de caso a caso, né, entender quem é o parceiro que você está
buscando essa junção, né? E de que forma aquilo agrega valor para o negócio, né? O 2 mais 2 não pode ser 4, ele tem que ser, exato, de fato, 5, né? E dependendo do momento da empresa, dependendo do tipo de negócio, né, pode ser que faça mais sentido para você realmente buscar, né, um investidor estratégico, né, um cara que já fale, às vezes, a sua língua, né, entenda a dinâmica do mercado, né, com um pouco mais de profundidade, entenda, né, todos os desafios que aquele mercado oferece, ou pode ser que realmente você esteja, né, faça mais sentido para você montar uma parceria, às vezes, com um fundo, com um investidor financeiro, né? Um cara que vai te trazer, claro, além de capital, todo o suporte do ponto de vista de governança, do ponto de vista de crédito, essa coisa toda, né? Então, assim, não quero ser evasivo na resposta, mas eu acho que a resposta vai acabar sendo realmente muito depende, né? E aí, fazendo aqui um breve link, né? Assim, eu que já tive um pouco na posição de consultor, já tive na posição de, né, investidor financeiro, agora eu estou na posição mais de investidor estratégico, né, olhando muitas oportunidades de negócio, é isso, né, ressalto, assim, para nós o mercado nunca teve tão aquecido. Nessa área de distribuição e redistribuição de insumos, né? Exato. Então, assim, eu acho que eu ia concluir o seguinte, o papel do consultor acaba sendo realmente muito importante, porque o que a gente percebe, né, acho que foi o Daniel que fez esse comentário, que por mais que o empresário brasileiro ele seja um herói, é importante ele reconhecer, né, creio eu, que o heroísmo dele tem um determinado limite e que você trazer, às vezes, um consultor facilita demais nessa conversa, né? Então, assim, acho que a melhor forma que eu diria para você que os empresários têm de se preparar é justamente buscar esse tipo de suporte, porque certamente, né, a não ser que você seja um fundo ou uma empresa que, né, seja muito ativa no M&A, esse é um negócio que tipicamente você faz 1, 2 vezes na sua vida, né, você é empresário. Mas tem gente que faz isso, né, o dia inteiro, então acho que isso ajuda bastante. Ok, tá ótimo, Sandro, obrigado. Ô, Bruno, você quer complementar algo nisso que o Sandro falou? Ou seja, quando que um processo de M&A seria recomendável para uma empresa, né? Existe algum momento ideal? Né? Perfeito. Bom, que não existe um momento ideal, acho que aqui tem que ter um processo que pelo acionista, né, por uma necessidade, seja uma necessidade de consolidar, seja uma necessidade de buscar um aporte para alguma outra aquisição, para algum investimento orgânico, né, na companhia também. Então, não existe um momento ideal, mas o preparo é sempre importante no processo. Ele caiu, né? Acho que sim. Vamos aguardar. Ainda aqui um pouco quando eu falo, voltou aqui, acho que okay. Vai estabelecer. Então, o preparo é super importante, então, desde ter um assessor, né, de confiança, e assim também ter uma governança já estabelecida, alinhar entre os sócios, né? Acho que ter uma governança, estabelecer um conselho, tudo isso mais celeridade, né, para um processo. De certa forma, não precisa ter necessariamente números auditados, mas ter números organizados, tudo que traz confiança, né, na hora da venda, assim como mais celeridade, é importante para um processo. E aí, um consultor ou um advisor, né, que traz confiança para o processo também é super importante. E aí, juntando tudo isso, no momento adequado, seja para capturar uma oportunidade, né, seja para buscar alguma consolidação, enfim, algum motivo, uma janela que apareceu por qualquer situação. Ok, Bruno. Ô, Daniel, me diz uma coisa. Até algum tempo atrás, essa história de fusões e aquisições, a gente ouvia falar das grandes transações envolvendo apenas grandes empresas. A alternativa de fusões e aquisições de M&A hoje é algo viável para médias e pequenas empresas? É algo que está acessível? Está perto de nós? Sim, é verdade.
Eu entendo que esse mercado de pequenas empresas, ele acaba sendo desassistido, né? Tem poucas opções de assessoria para as pequenas empresas, mas vale lembrar que metade das transações no Brasil são de até 50 milhões de reais de valor da transação. Então, o mercado de médias é muito forte, né? Aqui no Brasil nesse sentido, tá? Em termos de relevância, né? E a gente vê bastante transação acontecendo, sim, em empresas de médio porte, até porque empresas de grande porte no Brasil não são tantas empresas assim que têm um porte maior aqui, né? E isso, inclusive, dificulta um pouco a entrada de estrangeiros adquirindo empresas aqui, porque tem que ser uma empresa que tem uma massa crítica, tem que ter um certo porte via de regra que eu estou colocando, né? Via de regra faz mais sentido uma operação maior e para estrangeiros. E para os assessores também, né? Quanto maior a transação, mais sentido começa a fazer, porque, afinal de contas, uma empresa pequena, uma empresa grande, a transação para o assessor acaba dando o mesmo trabalho, né? Aqui na Elite Capital, a gente trabalha muito com operações de médio porte. O perfil comum do nosso cliente são empresas com uma certa dificuldade no processo sucessório, né? Não tem uma sucessão clara. Então, isso é uma saída, uma alternativa muito comum em operações de M&A. E vai lembrar que a gente recorre, né? As empresas recorrem a uma operação de fusões e aquisições por alguns motivos muito específicos, né? Ou ele vai vender a empresa inteira e vai se aposentar, que é essa questão que eu estou colocando quando não tem sucessão, ou ele vai vender uma parte da companhia para trazer um sócio e ajudar a empresa a crescer. Esse sócio ele pode ser estratégico, mas ele pode ser financeiro. E o investidor financeiro que ajuda a empresa a financiar o crescimento, geralmente ele tem um prazo, né? Ele é um casamento, digamos, com início, meio e fim, né? Ele já tem um divórcio ali na frente e que no Brasil às vezes funciona super bem ser dessa forma. Então a gente está falando de 3 anos, às vezes 5 anos de casamento, né? Com investidor financeiro para sair ali na frente. Mas eu acho que para empresas de menor porte você tem muitas transações com estratégico, ou seja, vender para uma empresa maior do seu mercado. E a principal razão pela qual as empresas recorrem e fazem fusões e aquisições é pela sinergia, né? Quando 1 mais 1 tem que dar mais do que 2, que é a principal razão da gente fazer uma operação dessa, né? Ok, tá joia. Eu queria agora colocar aqui a pergunta de $1 milhão aqui. Eu queria ouvir, para essa pergunta, eu queria ouvir a percepção de todos vocês. O que faz, Patrícia, o que faz uma empresa valer mais em um processo de M&A, em um processo de fusão e aquisição? Essa é uma pergunta muito boa mesmo, hein, Alexandre? Bom, vamos lá. O que a gente tem considerado aqui e que tem chamado bastante a atenção dos nossos investidores, e também quando a gente compara uma boa empresa de duas alternativas de investimento, a gente olha uma empresa que nos últimos anos ela tem apresentado resultados saudáveis e pouca volatilidade, então resultados constantes ali ao longo dos anos. Uma empresa geradora de caixa, acho que todos panelistas aqui comentaram em algum ponto a importância aí da geração de caixa pelas empresas. Um fator que a gente tem também considerado e que tem sido de extrema importância é crescimento. Não só a empresa tem crescido nos últimos anos, como uma indústria em crescimento. Isso, sem dúvida, atrai mais a atenção aí dos investidores e é algo que eu e o Lucas a gente tem visto aqui recentemente. A gente tem olhado algumas oportunidades e mesmo em cenário de Covid, uma empresa crescendo chamou bastante a atenção dos investidores, querendo conhecer mais, querendo saber mais do ativo do mercado, dos competidores, considerando ali. Então, acho que esses dois são os que realmente têm chamado bastante a nossa atenção e que a gente tem levado em consideração. Então, tem sido critérios ali praticamente eliminatórios, vamos dizer assim, né? Mas acho que
O pessoal, com certeza, vai ser interessante escutar deles também, do Sandro, do Bruno e do Daniel, o que eles têm visto aí. Sempre bom escutar boas práticas, isso é o que a gente tem considerado aqui dentro, mas o que para eles é a resposta para essa pergunta de $1 milhão. Tá ótimo. Sandro, quando a Casa do Adubo, né, avalia um alvo novo, um ativo novo para estabelecer uma eventual parceria, o que faz os olhos da Casa do Adubo brilhar? Essa é uma boa pergunta, né? Eu vou tentar responder a sua pergunta até complementando um pouco que a Patrícia disse, né? Acho que assim, eu concordo, assino embaixo que todos os pontos levantados aí pela Patrícia são pontos que, vamos dizer assim, na mesma temperatura e pressão, eles aumentam o valor do ativo, né? Agora, sim, eu também acho, né, que dependendo de quem está na ponta compradora, ela vai valorizar mais ou menos determinadas questões. Então, vou dar um exemplo aqui, prático, né? Então, assim, por exemplo, quando eu estava lá na posição de investidor financeiro, né, e começou lá toda aquela história do Brasil, né, de criar campeões nacionais, a estratégia do buy and build e tal, assim, a gente olhava muito negócio aonde o time de gestão seria um time que daria suporte para o crescimento de uma plataforma, né? Então, hoje, acho que os investidores financeiros, né, eles acabam buscando muito, tendo muito esse olhar, especialmente quando você está criando um primeiro veículo, né, essa gestão dentro do negócio. Por outro lado, também, né, assim, se você já é uma empresa, né? Agora você lá na posição de investidor estratégico, tá certo? Então, a Casa do Adubo está olhando um outro negócio, né? Muitas vezes o time vamos botar assim, de C-level, não estou dizendo que não é importante, mas ele talvez seja menos importante, né, do que às vezes é o time, né, quando você faz o primeiro investimento. Então, assim, por exemplo, nós na Casa do Adubo, né, agora tentando responder a pergunta do Alexandre, para a gente, realmente, por exemplo, questões de quem são os clientes e aonde que esses clientes estão e o fit com a nossa própria, com o nosso próprio market share é absolutamente essencial, né? Então, assim, até pegando esse gancho, né, assim, a gente lá, né, procurou aí desenvolver, né, junto com os nossos investidores financeiros, né, como se fosse um modelo, uma estratégia de avaliação de negócio que eu diria para você que está relativamente madura, né, e combinando aí um pouco do conhecimento técnico e / estratégico da parte financeira, leia-se, né, como avaliar um negócio, que, de novo, o fundo ele traz isso para o negócio, né, com um conhecimento de mercado, de riscos operacionais, né, que é realmente do que ele tinha, né, que já estava tocando a empresa antes, né, uma empresa de 80 anos, na 4ª geração, que são os caras que, no fundo, né, vamos dizer assim, conhecem aonde que a porca torce o rabo, né? Então, assim, essa junção de força acaba realmente sendo uma combinação muito agregadora dentro do processo, né? E para nós, né, concluindo aqui mais uma vez, né, realmente a questão do comercial, né, leia-se quem são os clientes, quais são as culturas que ele atende, qual o tipo de perfil desse cliente. Para nós, né, investidores financeiros que já temos uma plataforma razoável, né, já estamos aí em 800 pessoas, 10 estados, assim, o nosso olhar acaba sendo bastante nesse sentido, tá? Ok, Sandro, tá joia. Bruno, você pontuou já dentro dessa pergunta, né? Você pontuou já alguns aspectos da importância de uma governança robusta. Você quer complementar algo no sentido do que faz uma empresa valer mais em um processo de M&A? Claro, que além desse ponto, né, não só falando de governança, mas alguns pontos, né, que acabam influenciando também a perspectiva da indústria que a companhia se encontra, né? Algumas indústrias
talvez não necessariamente vai estar no melhor momento, né? Mais agora a gente falando de Covid, isso daí influencia o posicionamento da empresa também, o segmento que ela atua, se é uma empresa que tem liderança, se é uma empresa que está bem segmentada ali, se ela já tem uma base de clientes bem estabelecida, então isso também é super importante. O tipo de produto ou serviço que ela oferece, se é um produto de resiliência. Então, acho que vários fatores, né, além de boa gestão, que no final do dia for um mais importante na empresa, que tem todos esses fatores, mas que não tem uma boa gestão, né, uma governança estabelecida, é super. O Bruno deve retornar em breve aqui. Vamos ver se ele... Quando eu estou falando, está caindo um pouco aqui, mas eu acho que depois restabelece. Mas estão me escutando? Sim, agora sim, pode continuar, Bruno. Tá bom. E por fim, também a rota de crescimento, se elas estão mapeadas ou não, é super importante. Então, assim, ter uma perspectiva de crescimento, de fato, de aumento de rentabilidade, mesmo que não necessariamente a companhia esteja, né, apresentando uma rentabilidade, mas se você tem uma perspectiva, né, que a companhia vai, né, seja uma rentabilidade maior ou um crescimento, isso vai ser capturado também na avaliação dela. Além desses fatores, tem um fator também do processo de aquisição. Então, a companhia precisa de um processo transparente, sério, né, um processo bem estruturado, que isso também ajuda na hora da negociação, né, com outro player. E, de fato, traga aí um ambiente mais, vamos supor, sinérgico, né, no contexto geral. Ok, tá ótimo, Bruno. Daniel, você complementa alguma coisa, como na posição de advisor, né? Quando você inicia o trabalho, o que você olha, onde a gente pode trabalhar para maximizar o valor dessa empresa aqui? Essa pergunta é ótima, Alexandre. Vou tentar complementar no seguinte sentido: parte do trabalho do assessor, do nosso trabalho, é justamente preparar a empresa para um processo desse, estruturar esse processo, preparar, organizar as informações, e, dentro do possível, ajudar a empresa a valer mais. Mas eu me refiro a aumentar o valor da empresa fazendo o que a gente chama de gestão contínua do valor da empresa. Como é que a gente avalia? Quanto vale a empresa, né? Como é que se avalia? A gente trabalha com fluxo de caixa descontado, que é o famoso modelo econômico-financeiro ou valuation. Então, a gente faz uma projeção dos resultados da empresa para os próximos anos e traz a valor presente, né? Ou seja, isso aqui dá o valor da empresa. Então, quando a gente implanta uma gestão contínua do valor da empresa, significa que a empresa ela sabe qual é o horizonte dela de planejamento, quanto de fluxo de caixa que ela vai gerar ano a ano, daqui para frente, e como que as decisões do empresário impactam o valor da empresa. Nesses momentos de dificuldade, muitas vezes a gente acaba caindo na armadilha das decisões de curto prazo, que é compreensível porque é uma crise, a gente precisa atravessar, sobreviver. Mas muitas vezes essas decisões de curto prazo, elas destroem valor da empresa, porque elas impactam médio e longo prazo. Quando você tem uma gestão contínua, e é isso que é importante, você antes, é importante você realmente se preparar para um processo desse, né? Porque você consegue implementar essa gestão contínua do valor da empresa e você tem um tempo para que isso comece a, de fato, gerar um resultado, né? A grosso modo, a gente usa software, um dos softwares que eu mencionei, da Noga, do meu amigo Pablo, ele faz isso, ele faz um valuation com base no software de uma projeção probabilística, então ele ajuda a gente a ter essa visão e está o tempo todo tentando antecipar e ver como é que essas decisões impactam. Eu diria assim, que quando a gente olha para uma operação dessa, querendo criar valor, tem duas ou três variáveis que impactam mais. O quão rápido a empresa cresce, com a taxa de crescimento da companhia, impacta muito no valuation, no valor, e a margem que ela tem. Eu gosto muito da proposta do Search Fund, porque eu faço uma analogia com os surfistas que estão sempre em busca da onda perfeita. E é isso que eles fazem. E está certo, está perfeito, tem que fazer isso mesmo.
Eu gostei dessa. Eles estão procurando o negócio perfeito Tá. e eles sabem o que eles estão fazendo. Então, é negócio que tem recorrência de receita, né? São negócios estáveis, que estão em uma tendência, e eu acho que esse momento vai evidenciar muito isso, né? Então, a minha contribuição é nessa linha, né? Porque quando você faz uma transação dessa, você precisa criar valor, que é a questão da sinergia. Quando você junta as duas empresas, você tem a sinergia. E a sinergia, o valor, ele se dá quando você consegue capturar essas sinergias. E existem alguns tipos de sinergia. O Sandro colocou bem, né? Você tem sinergias na área comercial, né? Ou seja, você pode cruzar vendas de produtos, ou seja, os produtos que eu tenho, eu posso vender para os clientes dessa outra empresa que eu vou comprar, porque a empresa que eu estou comprando, ela tem produtos que são complementares aos meus. Então, eu posso vender os produtos deles para os meus clientes e vice-versa. Isso é um tipo de sinergia, né? Existem outros, tem sinergias administrativas, né? Eu não preciso de duas estruturas para quando eu junto as empresas, você pode reaproveitar as pessoas. Então, você tem uma sinergia operacional quando você consegue aproveitar os fluxos da sua operação. Mas eu acho que é assim que a gente cria valor. Tem que se preparar, tem que saber como é que as suas decisões impactam o valor da empresa. Ok, tá ótimo. Eu queria, em cima disso que o Daniel comentou, de uma das maneiras de se avaliar uma empresa, o Daniel comentou aqui o método do fluxo de caixa descontado, né, o famoso DCF. Um outro método utilizado também é o múltiplo de EBITDAs, né? De uma maneira geral, eu queria, assim, se alguém quiser fazer um comentário, eu queria deixar em aberto, quem quiser, fica à vontade para comentar. Como é que que tipo de impacto, momentos incertos como esse que a gente está vivendo, como é que uma crise como essa impacta a avaliação de uma empresa? Que tipo de cuidado a mais um investidor teria ao tentar identificar o valor real daquele ativo? E se quiserem fazer um contraponto também entre esses dois métodos, né, o DCF e o múltiplo de EBITDAs. Acho que, complementando, acho que falando um pouco sobre avaliação, o método de fluxo de caixa descontado acaba sendo talvez o principal no sentido de capturar a subjetividade da companhia, os fluxos futuros, toda a relação de custo da companhia. Então, é muito mais customizado e, portanto, ele deveria ser o fluxo que a metodologia principal ali que a gente vai analisar num contexto de M&A. Mas o que acaba acontecendo é que a gente triangula muitas vezes na avaliação do fluxo de caixa até para ver como que ela está no contexto com os comparáveis de mercado, né? Se tiver um comparável de mercado para múltiplos, porque a companhia precisa estar aberta, e muitas vezes também com transações precedentes. Então, muitas vezes acaba sendo uma combinação, uma triangulação, mas o fluxo de caixa descontado acaba. Bruno deve retornar. Bem-vindo de volta, já. Isso. Posso passar aqui um pouco a minha visão. O fluxo de caixa acaba sendo talvez o principal aqui para capturar, inclusive no curto prazo, qualquer impacto do fluxo de caixa da companhia ele vai ser captado na avaliação de DCF. Não necessariamente o múltiplo você vai ter e o impacto vai ser muito maior, porque você vai ter companhias muitas vezes em diferentes segmentos, mesmo no mesmo setor, elas atuam, você não vai achar uma companhia extremamente comparável, vai estar listada na bolsa. Então, eu diria que acaba tendo um impacto onde você consegue perceber melhor isso no fluxo de caixa descontado. Ok, Bruno. Sandro, você ia complementar algo? Sim, eu só comentar aqui, né, na sua pergunta, né, como é que a crise impacta isso, né? Assim, honestamente, minha perspectiva, eu acho que do ponto de vista de diligência, dando uma resposta bem fria, eu entendo que nada. Ou seja, com ou sem crise, o trabalho que a gente, né, deveria ter, tanto para quem está comprando quanto para quem está vendendo, ele deveria ser o mesmo,
né? Você deveria ter atenção em relação a todos os pontos, né? Em relação à metodologia, eu acho que é interessante, pessoalmente, acredito, fazer todas. E aí também, mais uma vez, né, eu acho que vão ter metodologias que, dependendo da situação da empresa, você tende a ter uma confiança maior. Então, legal de estar falando aí, né, de múltiplo de EBITDA, que tende a funcionar bem, por exemplo, em empresas que não estão num crescimento tão grande, ou que você, às vezes, tem múltiplos bem confiáveis, né? Sejam de transações precedentes, sejam de transações de bolsa, né? Acaba sendo um método, às vezes, muito bom. Porém, muitas vezes, especialmente no mercado brasileiro, é difícil você ter esses múltiplos, né? E aí você, fora isso, simples fato de você ter uma empresa que tem uma perspectiva de crescimento muito boa, né? Não necessariamente isso está traduzido no múltiplo, você acaba capturando melhor no DCF, né? Se você, por exemplo, é um fundo de distress, né, você acaba olhando muito mais a questão do custo de reposição. Então, dependendo da situação, dependendo do momento, eu acho que você tende a confiar mais ou menos, né, em uma ou duas metodologias, mas acho sempre válido usar todas elas, né? Acho que a grande questão, honestamente, para mim, né, e falo um pouco aqui na posição de que, hoje, como investidor, vamos dizer assim, estratégico, independente do múltiplo, né, independente do número que você vai colocar, né, e muitas vezes eu entendo, como financista, eu entendo perfeitamente que é absolutamente essencial e necessário, de forma alguma, né, reconheço a importância disso, né, também reconheço que, né, existem limitações e que o papel aceita tudo, né? Então, assim, eu acho que conhecer a operação e, principalmente, conhecer os detalhes de onde o diabo mora é que realmente acaba sendo essencial em qualquer metodologia que você coloque, né? Seja na hora de você fazer um múltiplo, olhar para aquele EBITDA e falar, não, né, esse setor opera dessa forma, então esse EBITDA tem que ser ajustado, né? Ou fazer um DCF e poder avaliar, não, olha, a situação daqui para frente, olhando de forma prospectiva, está sendo dessa forma, né? Eu acho que isso acaba sendo um desafio, né? E é algo que seja principalmente quem está comprando, mas quem está vendendo também, né? Na hora de estimar o valor do negócio, acho que é bem importante prestar atenção. Tá? Valiosíssimo, gente. Estou adorando a aula. Alexandre, Patrícia, se por favor. você permitir adicionar uma discussão em cima do que está sendo conversado agora, né, que é em termos de múltiplo. Um ponto que a gente tem observado fortemente em discussões, não só com investidores aqui no Brasil, mas fora também, em diversas mesas redondas que eles estão organizando durante esse período, é como que a pandemia, na verdade, está impactando talvez menos o valuation, mas muito mais a estrutura. Então, o que a gente tem percebido é bastante olha, dado que o futuro é imprevisível, talvez agora aquele valuation, na verdade, a gente coloque um pouco em earnout, ou o que a gente pode diferir de pagamento para que a gente possa realmente entender e ter mais evidências ali do que são realmente os resultados. Então, acho que do nosso lado aqui, que a gente tem experimentado é isso. Os valuations continuam os mesmos, mas dado a imprevisibilidade, talvez um compartilhamento de riscos maior aí entre comprador e vendedor. Pelo menos da expectativa do lado do comprador é um compartilhamento maior de riscos ali por parte do vendedor. Ok. Excelente ponto, Patrícia. Eu também tenho visto isso. Também tenho visto as operações estão adotando, parecem, essa estrutura onde você deixa o vendedor, o comprador mais confortável um pouco, né, dada a incerteza na projeção, a incerteza está muito, muito grande, né? A gente não consegue prever muito bem como é que será daqui para frente, isso aumenta muito a incerteza, então uma estrutura alternativa que a Patrícia está colocando, a gente tem visto muito realmente, né? Ir acompanhando e atrelar o pagamento do negócio, né, o preço, ao desempenho da empresa ao longo dos próximos anos, naturalmente com a participação
do sócio, né, original ali tocando o negócio. Mas é perfeito, é isso aí. Muito bom. Muito bom, muito bom. Só para... Claro, por favor, Daniel. Só para pontuar a questão da metodologia, de fato, a prática tem sido, assim, a grande maioria das avaliações são por fluxo de caixa descontado, é o método mais aceito pelo mercado. Você utilizar múltiplos, eles são utilizados de forma complementar, sim. Não se usa apenas múltiplos, na grande maioria das vezes. Você faz o fluxo de caixa descontado e usa os múltiplos como parâmetro até para comparar com transações recentes que foram realizadas naquele segmento, ou com operações em bolsa, né? Mas, na grande maioria das vezes, é isso, a não ser em alguns casos muito específicos, onde, em vez de você usar fluxo de caixa descontado, você usa o valor do ativo, o valor em si do ativo, ou o valor de reposição do ativo. Isso é uma outra forma de você precificar, mas é pouco usado, são casos bem específicos. Ok, Daniel, obrigado. E falando aqui, então, continuando nesse aspecto do impacto, né, do impacto desse momento atual, dessa crise atual, a gente já falou nos processos de valuation e nas estruturas de transação, vamos esticar um pouquinho mais. Como é que fica o impacto de um momento como esse nos processos de diligência e depois nos processos de integração, né, nos PMIs, nos Post-Mergers Integrations? Fiquem à vontade. Alguém quer puxar a fila? Bom, em termos de diligência, e a gente fornece software para fazer due diligence aqui, então eu converso muito com os assessores, né, que fazem diligência, que geralmente são consultorias ou auditorias mais específicas, né, para fazer a diligência. Eles estão buscando evidências sobre os impactos dessa pandemia no negócio. A grosso modo, não vejo grandes alterações no processo de diligência em si. Talvez fique mais evidente a necessidade de você usar uma plataforma para fazer um software para fazer a due diligence, porque para você não estar fisicamente, né, no local, dada todo mundo trabalhando de home office, etc., você acessa via o software para fazer a diligência. Mas o processo em si, me parece, não mudou muito, com exceção dessa questão de que agora estão buscando evidências de impactos do Covid, mas em termos de diligência, o que eu tenho visto mais é isso, né? Ok. Alguém quer complementar algo em relação aos processos de integração pós-aquisição? Alexandre, acho que eu posso comentar um pouquinho. Outro dia eu estava refletindo, eu falei assim, se eu estivesse neste momento, né, fazendo projetos aí de integração pós-aquisição, como é que meu trabalho estaria acontecendo, né? E eu fiquei surpresa, porque um dos pontos principais que a gente puxava era a importância ali de colocar os diversos times trabalhando em integrações das áreas para conversarem um com os outros. Eu gosto de trazer um exemplo, né? Finanças planeja ali para o dia 1 pós-aquisição todos os sistemas integrados e funcionando, mas TI, isso não está no plano da TI. E a gente tinha algumas dinâmicas para colocar esses times para conversar e trabalharem nas suas interdependências. Com todo mundo trabalhando, todo mundo não, ou com muitas pessoas trabalhando de forma remota, existe um desafio, como é que eu vou permitir, ou como eu vou criar esses momentos para os times trabalharem as suas interdependências e planejarem ali uma integração sem rupturas. Eu acho que esse é um grande desafio. Inclusive, a gente, na Deloitte, existe a boa prática de fazer alguns eventos onde você coloca todos os times dedicados que estão ali participando da integração para poder discutir a cada meia hora com uma área diferente, depois disso uma discussão em grupo. Então, você tem um desafio que você não consegue colocar 100 pessoas para participar de um workshop remoto. Então, esse foi um primeiro ponto. O segundo ponto que eu me peguei pensando foi que, em processos de fusões e aquisições, para os funcionários de ambas as empresas, a compradora e a vendedora,
um sentimento de incerteza, de ansiedade, ele surge naturalmente. E as empresas que conduzem bons processos de integração e aquisição, elas fazem algumas iniciativas para reduzir essa ansiedade, para comunicar bem, passar as mensagens mais corretas, inclusive em dias também realizar eventos ali para poder engajar aqueles funcionários. E agora também, de repente, você não consegue organizar esse tipo de evento, e como é que você vai organizar uma iniciativa para chegar no nível granular de um funcionário, né? Porque antes você organizava um evento a nível de empresa, agora você tem que pensar como engajar aquele funcionário que pode estar remoto. Acho que esses foram 2 grandes desafios que eu até estou curiosa aí para conversar com os meus colegas que continuam na Deloitte, como eles têm feito e como eles têm superado esses desafios, esse desafio do trabalho de home office. Home office. Muito interessante, Patrícia. Sandro, você acredita que o setor, né, que o setor de M&A vai voltar à normalidade, ao status quo, né, nesse mundo pós-Covid? E, se não, que tipo de mudança você acha que veio para ficar? Beleza. Bom, eu acho que também, mais uma vez, acho que vai depender muito do setor, né, e da dinâmica de quem nós estamos falando, né? Mas, assim, fazendo talvez aí uma análise bem genérica, né, tentando, né, sem tratar de um setor específico, eu acho que, assim, toda a crise, seja pelo processo de M&A, seja pelo processo, eu vou chamar aqui de morte natural, né? Então, assim, quando o preço baixa, quem tem o custo menor, né, naturalmente, né, acaba sobrevivendo enquanto outros morrem, né? Eu acho que isso faz naturalmente com que você tenha aí, né, empresas mais líderes, né? Você cria aí aquela história os campeões nacionais, né, começam a ficar maiores, né? Isso é normal, né? Vamos dizer assim. E acho que, assim, essa consolidação acaba que, né, essa situação acaba meio que sendo meio que um jogo de xadrez, né? E acho que é interessante você realmente tentar aí observar e considerar, né, o impacto na cadeia do seu negócio como um todo. Né? Você olhar para os seus fornecedores, você olhar para os seus clientes e, vamos dizer assim, começar a fazer escolhas, tá certo? Então, assim, de uma forma bem simplificada, né, eu acho que existem aí, vamos lá, 2 tipos de jogadores, né? E acho que nenhuma empresa ou nenhum investidor é 100% um tipo ou 100% um outro tipo, né? Então, assim, de um lado você vai ter aqueles que, né, que acho que vão perceber que certos movimentos são meio que inevitáveis e vão procurar aí jogar esse jogo, né, assumindo essa variável como dada, né? Então, vou procurar formar os parceiros, juntar os parceiros mais estratégicos, os mais capacitados, né? Vão procurar mais ativamente fazer essas fusões e aquisições e valorizar, né, naturalmente aí essas parcerias de longo prazo. E, por outro lado, eu acho que vão ter aqueles que vão enxergar, né, esse movimento de crise e de consolidação meio que como uma ameaça, né? E vão tentar, vamos dizer assim, tentar resistir ao máximo determinados movimentos, né? Esses jogadores vão procurar, né, vamos dizer assim, manter uma base mais ampla, né, prolongar ao máximo as suas escolhas, tá certo? O que é realmente positivo por um lado, mas arriscado para o outro, pois corre o risco do cara perder o timing aí e decidir fazer uma decisão tarde demais. Né? Honestamente, eu acho que não existe, não vejo assim, uma resposta certa ou errada, né, para isso. Né? Eu acho que vai mais assim do apetite do risco e do momento de cada setor, mas eu acho que realmente é muito importante, né, que você realmente tenha consciência que você está no oceano, ou você vai ser tubarão, ou você vai ser peixe. Né? E aí você tem que olhar para essa situação e falar, bom, é melhor que eu escolha por mim do que eu tenha que tomar algum tipo de escolha forçada ao longo, né, desse processo.
E aí eu acho que essa crise ela está tão intensa em alguns setores, que vai ser uma forma muito dura e muito cruel de fazer com que algumas empresas sejam naturalmente, né, forçadas a aprender a jogar esse jogo, porque não tem, às vezes não vai ter outro jeito, né? Um setor sofre mais, outros sofrem menos, mas assim, de uma forma geral, né, vai ter muita gente que vai ter que sentar na mesa e buscar alternativas, né, no meu modo de ver. Né? Tá ótimo, pessoal. Olha só, a gente está se aproximando aqui dos nossos minutos finais. Eu queria citar que dentro disso, até que o Sandro comentou agora aqui, dessa necessidade de uma autorreflexão, de identificar, né, poxa, eu quero ser... O que eu quero ser nesse mercado, nesse oceano que está se mostrando para frente, né? Teve uma operação que a gente assessorou há algum tempo atrás, e se essa pessoa, esse cliente estiver assistindo agora, a gente agora, nesse momento, ele vai se lembrar disso. Uma frase dele assim, que demonstrou muita sabedoria e que me marcou muito. Ele comentou assim para Alexandre, a gente tem aqui claramente a visão de que o que trouxe a gente até aqui não necessariamente vai levar a gente adiante. Por mais que a gente esteja agora surfando a crista da nossa onda, a gente sabe que esse é o momento da gente, se a gente quiser continuar a ser Tubarão, quiser continuar jogando na primeira divisão desse campeonato, esse é o momento da gente pensar diferente, né? Diante disso, eu queria que cada um de vocês deixasse aqui uma recomendação, né? Ou seja, em termos de, vamos dizer, como é que pode ser para todos os diferentes atores, se vocês quiserem direcionar para um deles, seja ele as empresas que buscam essas parcerias, sejam para os investidores, ou sejam até para os advisors, para os assessores, né? Ou seja, para os diferentes players, para os diferentes atores desse setor. Que mensagem vocês deixariam para eles nesse mundo novo que tá pintando aí, né? Como é que eles podem se preparar melhor para esse novo momento de mercado? Você quer começar, Bruno? Comecei sim. Acho que a principal mensagem a gente não sabe o dia de amanhã, o que aconteceu, né? No momento agora, acho que um dos principais pontos é continuar investindo em gente, pessoas, tecnologia do que é necessário, em governança e em futuro, porque a gente não sabe o dia de amanhã, e tiver alguma janela que seja positiva, seja para uma aquisição, seja uma fusão, quanto mais bem preparado você estiver, mais você vai capturar valor nesse momento. Então, acho que se pudesse passar alguma coisa, seria. O Bruno já deve retornar. Aqui, acabei de estabelecer, mas esses eram os principais pontos que acho que eu gostaria de passar. Tá ok, tá joia. Daniel, que mensagem você deixaria aí? Bom, a minha mensagem é no sentido de cercar-se de bons assessores, de uma maneira geral, assessores financeiros, jurídicos, assessores de gestão, para que a empresa possa se preparar para um processo de fusões e aquisições. Estar muito atento às tendências, né, principalmente nesse momento de grandes mudanças, então, atento às tendências de mercado, até porque você pode ser surpreendido ou por uma startup que você não vê de onde vem, ou ser surpreendido por um concorrente que você não imaginava que pudesse ser seu concorrente, que atua em outro mercado. Fazer uma análise estratégica em termos de transformação mesmo, como é que esse meu negócio, dentro dessa tendência, está se transformando e como que eu posso adotar tecnologias e processos para suportar essa transformação pela qual esse mercado está passando, a empresa está passando. E eu diria, acima de tudo, para você ter um foco
que eu chamo de zoom in, uma técnica zoom in, zoom out, né? É você estar com o olho lá na frente, no médio e longo prazo, você ter esse planejamento de médio e longo prazo, para você focar ao mesmo tempo aqui no presente e no agora, quais são as ações que eu posso, né, agora tomar, que vão me levar em direção àquele médio e longo prazo, aqueles objetivos de médio e longo prazo. E você faz esse exercício com uma frequência muito maior. Você não faz uma vez por ano no seu planejamento, você faz uma frequência realmente muito maior de qual que é o objetivo, para onde estamos caminhando e como é que a gente ajusta as velas aqui no momento presente para conseguir atingir. Eu acho que nesse sentido, inclusive, termos uma gestão contínua, né, do valor da empresa é fundamental para a gente fazer esse exercício. Ótimo, Daniel. Obrigado. Sandro, uma mensagem final para os players do nosso setor de M&A, para as empresas aí, eventualmente para os investidores também? Claro. Acho que minha mensagem vai ser talvez aí mais talvez para os estratégicos, né? Okay. Eu acho que assim, o pessoal fala muito em caixa, né? Aquela coisa toda, mas eu acho que é muito importante falar em eficiência operacional, mas fazer isso de uma forma bem cautelosa, né? Acho que é muito comum, às vezes, vamos dizer assim, vou dizer tentador, mas é muito comum a gente entrar num processo de começar a cortar custo, né? Muitas vezes incluindo, não só, mas incluindo segurar investimentos, mandar pessoas embora, esse tipo de coisa, mas isso pode ter um efeito rebote complexo, né? Então, assim, eu acho que olhar para a operação, né, aproveitar talvez aí esse momento onde você tem naturalmente, né, um tempo despendido de deslocamento menor, né? Então, assim, todos nós viajamos, né? Pegamos avião, né? Isso naturalmente acaba demandando tempo. Então, acho que assim, a coisa toda do home office criou aí uma oportunidade para a gente também fazer análises, né, mais profundas, sem perder o dia a dia, né, da onde a gente pode estar melhorando o nosso negócio, melhorando a nossa eficiência, gerando informações, diagnósticos mais precisos na tomada de decisão. Então, acho que a minha mensagem vai nesse sentido. Tá ótimo. Obrigado, Sandro. Patrícia, você abriu o nosso bate-papo, quer encerrar com a mensagem? Posso sim, Alexandre. Eu acho que a minha mensagem ela vai muito para os empresários aí que estão nos assistindo, né? Um processo de M&A, ele é até um processo muito bonito, né? Quando a gente vê as notícias nos jornais, os valores, né? A sensação de realização por parte do comprador ou por parte do vendedor, que obteve sucesso ali vendendo a empresa. Mas por dentro, ele é um processo que demanda bastante aí da atenção da liderança e de muitas pessoas envolvidas na empresa. Então, a minha sugestão é, no momento em que estiver decidindo por um processo de fusões e aquisições, que aquele processo é o momento para você, eu acho que levar isso em consideração e também refletir no tipo de parceiro que é ideal para o que você está procurando. Eu falo que não existe certo e errado, mas existem investidores que eles vão querer uma participação maior na empresa e uma atuação na gestão um pouco maior. Existem investidores que vão querer participar minoritariamente e ter uma atenção menor, e com isso ele vai exigir a continuidade ali de quem esteve à frente da empresa. Então, são muitos os perfis ali de investidores que estão atuando nesse mercado. Então, eu levaria em consideração isso. O esforço é o momento correto porque distrai da operação do dia a dia, porque o time é o mesmo, o time que está entregando e o time que está entregando e está fazendo a operação é o mesmo. Ao mesmo tempo, pensar, ok, faz sentido, é o que eu estou buscando neste momento, qual parceiro que eu estou buscando para o meu futuro, para a continuidade ali da empresa. Eu acho que são esses dois pontos. Ótimo, pessoal, maravilha. Gente, a gente tem um prazo, um período combinado aqui. Eu gostaria de
de cumpri-lo. Eu sei que o assunto é fascinante, a gente podia ficar um bom tempo aqui ainda nesse bate-papo, mas está na hora da gente encerrar. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, Patrícia, Sandro, Daniel, Bruno. Isso daqui foi um privilégio estar participando dessa aula aqui com vocês, e eu espero que a gente tenha próximas oportunidades de dar sequência nesse assunto, tá bom? Em nome da AME Prado, eu agradeço o prestígio, o privilégio de todos vocês aqui, de terem aceito o nosso convite, e sucesso a todos. Que a gente faça excelentes negócios pela frente. Obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Um prazer dividir com vocês esse espaço. Um abraço a todos. Um abraço a todos.